dia, meninos do 9º ano. Estamos aí com mais um capítulo relacionado à nossa terceira unidade. É o capítulo 12. Nós vamos trabalhar com a continuação de função. Como vocês viram no capítulo 11, que nós trabalhamos relação binária e função, ali vocês só viram o que é uma relação binária e que toda relação pode ser transformada ou não em uma função. É isso? Toda função é uma relação do conjunto A com o conjunto B, mas nem toda relação é função. Foi isso que nós trabalhamos no capítulo anterior. Então, agora, no capítulo 12, nós vamos dar continuidade com função afim. Ou seja, o que quer dizer função afim? É uma função do primeiro grau, certo? Então, toda vez que vocês encontrarem uma função afim, é uma função relacionada ao primeiro grau. Então, eu coloquei aqui um conceito de função para vocês, né? Que toda função afim é aquela que pode ser escrita nessa forma aqui. F de x igual a x mais b. O que quer dizer f de x? F de x quer dizer y. Tanto faz você dizer f de x, como você trabalhar com o valor de y, certo? Então, aqui, y é igual a x mais b. Quer dizer, a pode ser qualquer número diferente de 0. Agora, a e b são números reais. Aqui tem que ser número, a incógnita e b, números reais. Agora, a nunca pode ser 0. Porque se a for 0, essa função deixa de ser uma função do primeiro grau ou uma função afim. Não pode ter apenas o termo b. Tem que ser o termo ax mais b, certo? Com a diferente de 0. Aí eu coloquei aqui. Para trabalharmos com essas funções, eu posso dar até exemplos aqui a vocês. Eu posso dizer, y ou f de x, tanto faz, 2x mais 4. É uma função aqui, ó, onde nós temos o a representado pelo número 2 e o b representado pelo número 4. Eu posso colocar a letra b. Y é igual a 5x. Aí eu tenho, ó, a letra A representada por 5. Já não tenho a letra B. Ela pode ser representada assim, A e B ou só A, e nunca só B, certo? Então, aí nós temos, para trabalharmos com essa função, nós vamos trabalhar com gráficos. Esses gráficos, vocês vão ter que utilizar a régua para trabalhar, certo? Então, nós temos que observar aqui, representar o gráfico dessas seguintes funções. Vocês vão me dizer o seguinte: como é que eu vou representar esse gráfico? Eu vou representar utilizando-se uma tabela. Essa tabela aqui, ó, vocês vão primeiro desenhar esta tabelinha para você poder representar o gráfico, certo? Então, nessa tabela, eu vou ter sempre que ter os pares ordenados, que vocês já estudaram o plano cartesiano, quando estudaram o teorema de Pitágoras, e aqui nós temos o x e o y, que é esse par ordenado. Eu atribuí dois valores de x. Você pode fazer essa atribuição. Não vem valor nenhum de x. Eu posso atribuir, você pode atribuir. Eu coloquei 1 e 2, você pode colocar 4 e 5, pode colocar 1, 2, 3 e 4, pode ser 3 números, 4 números, 5 números, eu coloquei apenas 2, porque com 2 já dá para você traçar o gráfico, certo? Então, se você quiser colocar 1, 2, 3, não altere nada. Outro coloca 5, 6, 7 e 8, também não vai alterar, ok? Então, aqui, quando eu atribuir os valores de x, aí agora eu vou calcular em relação a essa lei de formação da função. Qual é a lei de formação da função? A equação que representa a função. Eu vou representar os valores de y. Então, aqui eu vou multiplicar, ó, 2, tá vendo? Vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Agora, no outro, 2 vezes 2, que é o valor de x. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Então, eu formei o par nessa tabela. X vale 1, y vale 1. 2 e 3 são os pares ordenados. Agora, eu vou trabalhar o gráfico dessa função. Como é que eu vou trabalhar o gráfico? Eu vou colocar aqui, ó,
os valores de x, né? Essa reta que você chama de abscissa, são todos os valores de x, que vocês já sabem trabalhar, porque já fizeram lá o plano cartesiano. Então, aqui nós temos essa outra reta, que eu vou colocar y, x, abscissa, y a ordenada. Aqui no meio é o ponto zero. O que é zero? É a origem dos pontos positivos de x, negativos de x. Positivo de y, negativo de y. Só que eu vou seguir aqui. X eu só tenho o ponto 1 e 2. Então, eu vou aqui, ó, colocar o ponto 1, o ponto 2. E y eu vou ter o ponto 1 e 3. Então, eu coloco aqui, ó, o ponto 1, dou um espaçozinho aqui de 2 e coloco 3 aqui. Pronto. Está aí numerado. Vocês vão fazer isso tudo utilizando a régua, certo? Aí, nós vamos agora unir esses pontos. 1 de x para 1 de y. Eu vou unir aqui, ó. Aqui, ó. 1 de x para 1 de y. E eu vou fazer o encontro aqui. Esse ponto de encontro de 1 de x para 1 de y. Tudo com a régua. O encontro de 2 de x para 3 de y. Então, eu vou pegar o 3 aqui para poder encontrar com o 2. Coloquei esse ponto aqui. E aí, eu vou agora traçar essa reta aqui, ó, da equação. Certo? Aí, eu vou colocar aqui. Tracei uma linha entre o ponto 1 de x, 1 e 1, 2 e 3. Então, aqui eu tenho a tabela e aqui eu tenho o gráfico. Quando der a equação, você vai ter tabela e o gráfico. Faz a tabela, você atribui os valores de x e você traça esse gráfico. Então, aqui nós temos dessa equação, aqui está a tabelinha e aqui está o gráfico dessa equação. Toda vez que você tiver o valor de A, quem é o valor de A? O valor de A é igual a 2, certo? Então, aqui o valor de A é 2, B é menos 1. A é igual a 2. Então, aqui, A é maior que 0. Então, essa função aqui, nós chamamos ela de função crescente. Porque o valor de A é positivo, se é positivo é maior que 0. Então, aqui nós temos uma função crescente, certo? Então, aí, essa função crescente, toda função afim ou do primeiro grau, o gráfico é representado por uma linha reta, tá vendo? Quando vocês chegarem na função do segundo grau, vocês vão ver que o gráfico é representado por uma linha curva, que a gente dá o nome de parábola. Aqui é uma linha reta. Todo gráfico tem que dar uma linha reta. Se essa linha é crescente, olha a posição que ela ficou aqui. Aqui eu coloquei outra, com A negativo. Nós vamos fazer ao contrário agora. Nós vamos pegar essa linha aí e nós vamos ver como é que ela vai ficar. Vamos ver aí. Então, 0 e 1. Eu coloquei aqui na minha tabelinha, né? Eu coloquei 0 e 1. Você pode colocar 1 e 2, 3 e 4, 1, 3, 4 e 5, como vocês quiserem essa tabela. Então, você vai fazer essa conta aqui, ó. Menos 2 vezes 0 vai dar 0. 0 mais 3, 3. Pode fazer a continha se você tiver dúvida. Aqui, ó. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Menos 2 mais 3 vai ficar 1. Então, aí nós temos os pontos de x e de y. Agora, eu vou traçar o meu gráfico. Vou traçar o meu gráfico aqui. Meu gráfico vai ser x. E aqui eu vou ter essa medida y. Abscissa e ordenada. Aí, nós vamos colocar. No valor de x, eu tenho o ponto 0 e o ponto 1. 0 já está aqui. Eu só vou delimitar o ponto 1 aqui do gráfico. Agora, o de y, eu quero 3 e 1. Então, eu vou numerar de 1 a 3 positivo. 1, 2, 3. Não marquei o 2 porque eu só quero o ponto 1 e o ponto 3. Aí, eu vou ligar. De 0, eu vou ligar para 3. Então, aqui eu vou pegar do ponto 0, eu vou ligar para 3. Então, em cima dessa linha, ó, 0 de x e 3 de y, tá lá o ponto. Agora, eu vou ligar do ponto 1 de x para o ponto 1 de y. Então, eu vou pegar daqui para cá, ó. Aí, eu marquei o pontinho. Agora, aqui está a tabela
e aqui está o meu gráfico. Nesse gráfico aí, está faltando o quê? A reta da equação, porque toda equação do primeiro grau, ou função afim, é representada por uma linha reta. Aí eu vou traçar aqui, ó, em cima desses pontos, eu tracei a reta da equação. Vocês perceberam aqui que agora nós vamos colocar que A, aqui ó, A é igual a menos 2. Então, menos 2 é menor, A é menor que zero. Porque todo número negativo é menor que zero. Então, se A é menor que zero, essa função é chamada de função decrescente. Tá vendo? Então, aí nós temos uma função decrescente. Se a função é decrescente, essa reta ficou nessa posição, ó. A função crescente, a reta fica nessa posição. Então, toda vez que você encontrar uma letra A ou a função com A maior que zero, a reta vai ficar nessa posição. Quando ela for menor que zero, a reta vai ser nessa posição contrária, ó. Aqui e aqui, porque aqui é crescente e aqui é decrescente, porque o valor de A está sempre negativo, certo? Então, aqui nós temos uma função do tipo A e B, uma função do tipo A e B, com A positivo, crescente, A negativo, o gráfico ficou com a reta decrescente. Aqui nós temos essa função f de x, que é a mesma coisa de y, é igual a 3x. Como é que eu vou calcular aqui? Eu só tenho o valor A, eu não tenho B. Agora, o que é que diz aqui? A tem que ser diferente de zero, mas B pode ser zero. Então, aqui B zerou, B saiu da jogada. Então, aqui é uma função do tipo 3x, do tipo A, mas ela é uma função afim do mesmo jeito, certo? Aí, nós vamos colocar aqui. Nessa função, eu vou colocar, só é multiplicar para encontrar o valor aqui na tabela. Então, na minha tabela, eu vou colocar aqui 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Então, quem são os valores? 0 e 3. Ah, eu podia atribuir mais outro valor aqui? Poderia. Você poderia colocar um 2. 3 vezes 2, 6. Não alterava nada. Só aumentava lá na parte gráfica. Aí, agora eu vou traçar o gráfico dessa equação. Para você ver o valor de x. E aqui nós vamos ver o valor de y. Ponto de origem, que é o 0. Aí, x eu tenho 0 e 1. Então, eu tenho 0 e 1. O valor de x. Agora, o valor de y eu tenho de 0 até 3. Então, 0, eu vou colocar 1, 2 e 3. Ok? Então, eu vou delimitar o ponto 3 no meu gráfico. Aí, o que é que eu vou fazer aí? Aí, eu vou ligar de 0 para 0. Então, aqui vai ficar em cima dessa origem. 0 de x e 0 de y está aqui, ó, o 0. 0 pertencente aos dois. Agora, de 1 eu vou ligar para 3. Então, eu vou pegar aqui o 3 e vou encontrar com o 1, certo? 3 com 1. E vai ficar aqui o pontinho. Então, eu liguei 0 para 0, veio para a origem. E 1 para 3, de 1 de x para 3 de y. Agora, eu vou traçar a minha reta, aqui em cima, ó. Então, eu vou traçar aqui. Aí, vocês estão vendo aí. Nesse segmento aqui, nós temos A é positivo, né? É maior que 0. Essa reta é crescente, ó. Ó a posição. Essa está na mesma posição dessa aí. A reta crescente, certo? Agora, com uma diferença. A letra A letra B e a letra C. Nós chamamos de função afim, ou seja, função do primeiro grau. Agora, essa função não tocou o ponto 0, a minha reta. Ó, a reta onde passou aqui, ó, certo? Perto do ponto 0, mas não tocou nela, porque ela é do tipo A e B. Essa reta aqui, ela não tocou no ponto 0, porque ela é uma função do tipo A e B. Agora, essa função, que é apenas do tipo A, não tem B, ela toca o ponto de origem. Então, toda função que só tiver A, quando você traçar a reta, essa reta vai passar no ponto de origem, que é o ponto 0.
E essa função, ela é uma função afim que recebe um nome especial. Ela é chamada de linear, certo? O que é uma função linear? É uma função do primeiro grau ou é uma função afim, onde a reta vai passar no ponto de origem. Se ela não passou no ponto de origem, ela é só função afim ou só função do primeiro grau. Aqui é função do primeiro grau ou função afim linear. Por que ela passou aqui? Porque ela não tem o valor de B, ela só tem o valor de A, 3x. Toda vez que tiver. Se ela fosse menos 3x, essa reta ia ficar nesse sentido aqui, ó. Porque ela ia ser decrescente. Ela é crescente ao sentido e ela poderia ser uma reta decrescente. Aqui nós temos essa outra tabela, que eu vou fazer aqui. Essa tabela. Aqui nós temos aí, menos 4. Aqui eu não posso calcular o valor de x, porque aqui eu tenho y. Y é a mesma coisa de fx. Eu coloquei y, não é porque essa é diferente, não. Tanto faz dizer f de x como y, certo? Aí eu vou só atribuir o valor de y que já está ali. Menos 3 e menos 3. Aí eu vou traçar meu gráfico aqui, ó. Nesse gráfico aqui, eu vou colocar esses valores. Então, aqui y e aqui x, ponto 0. Aí eu vou colocar aqui o valor de x, menos 4 e menos 2, está para cá, ó. 1, 2, 3, aqui eu vou colocar menos 2 e aqui eu vou colocar menos 4, certo? A esquerda do zero, os números negativos. O y menos 3, aqui abaixo de 0, eu vou ter 1, 2, eu vou colocar mais ou menos aqui o menos 3. Aí agora eu vou ligar de menos 4 para menos 3. Eu vou fazer isso, ó. Menos 4, colocar o ponto aqui. De menos 2 para menos 3. De menos 2 para menos 3. O ponto vai ficar aqui. E a minha reta vai ser isso aqui, ó. Certo? Então aí, o que é que vocês perceberam aí? Que essa reta ficou diferente. Ela não tocou o eixo das abscissas. Ela não tocou o eixo de x. Por quê? Porque ela só é formada por y. Então, essa função é chamada de função constante, certo? A função constante é uma função que ela não toca no eixo das abscissas. Ela não toca no eixo de x, a reta. Ou ela vai ficar abaixo, se ela é negativa. Se aqui fosse 3 positiva, essa linha reta ficaria acima da reta das abscissas, que é a reta de x, certo? Então, aí, nós temos uma função constante. Essa função constante, ela nem é uma função de primeiro grau. Ela não é uma função afim. Ela é só constante, certo? Então, aqui nós temos a letra A, a letra B, a letra C, são funções afim, ou seja, do primeiro grau. Essa letra D não é uma função afim, é uma função constante, porque ela não toca o eixo das abscissas, ok? Agora, nós temos aqui o zero ou raiz da função. O que quer dizer o zero ou raiz da função? É o valor de x que anula y. Então, o que é calcular o zero da função? Calcular a raiz, o valor de x que anula y. Então, aqui eu vou ter aqui, ó, para a letra A, eu vou colocar, primeiro eu vou dizer que 4x menos 4, a letra A é igual a 4 e A é maior que 0, ela é uma função crescente, quando vocês fizerem aí o exercício, certo? Aí, na letra B, a gente vai calcular o zero da função. Qual é o zero da função? Aí você vai pegar 4x menos 8 igualar a zero. Aí nós temos 4x menos 8 vai ficar 4x igual a 8. X é igual a 8 dividido por 4, que x é igual a 2. 8 dividido por 4 dá 2. A letra C, aí, quais são os pontos a reta vai intersectar no ponto 2? Então, a letra C. Aí, quais são os pontos que essa reta vai intersectar lá no valor de x? Aí, o ponto vai ser, ó,
2 e 0. São esses pontos de intersecção. Então, eu vou pegar, se eu quero traçar esse gráfico, eu vou colocar ele aqui, ó. O valor de x, certo? E o valor de y. Se eu for traçar esse gráfico aqui, se pedir. Então, eu vou colocar o valor 2, porque aqui eu tenho os pontos, certo? Que vai intersectar lá na reta. De 2 de x para 0 de y. Sempre o segundo elemento de y. Então, eu vou colocar o ponto 2 aqui, ó. 2, que representa x. Porque 2 é o zero da função. Agora, como essa função é crescente, a minha reta vai ficar aqui, ó. Nessa posição. Certo? Função crescente. Por isso que eu coloquei aquilo ali. Esse aqui, se você coloca essa, então, na letra A, você vai colocar quem é o valor de A menos 2. Então, aqui A é menor que 0. Essa função vai ser decrescente. Se essa função é decrescente, nós vamos ver quem é o zero da função. O zero da função. Vou calcular. Vai ficar menos 2x menos 6 igual a 0. O valor de x que anula y é o zero da função. Então, vai ficar menos 2x é igual a 6. Faz o jogo do menos 1, porque aqui é negativo. 2x é igual a menos 6. E x é igual a menos 3. Então, aí, quem é o zero da função? O zero da função é o valor menos 3. Agora, na letra C, quais são os pontos que vai intersectar essa reta? Os pontos de intersecção. Então, o ponto de intersecção vai ser menos 3 de x e 0 de y. Aí, eu vou traçar o meu gráfico aqui. Eu vou colocar x. Aqui eu vou traçar outro e eu vou colocar y, o ponto 0. Aí eu vou pegar menos 3 de x, vai estar para cá. Eu vou delimitar aqui, ó, 1, 2, vamos dizer que aqui esteja menos 3. Você delimita esse ponto. Aí você coloca aqui, de menos 3 para 0, você vai colocar o ponto aqui, ó, no zero da função. Como essa função é decrescente, essa reta vai ficar nessa posição. Certo? Então, a posição da reta depende da função. Crescente, a reta fica nesse sentido. Aqui é decrescente, a reta do zero da função ficou aqui. Então, o que foi que eu representei? No zero ou raiz da função, representei a função, se ela é crescente ou decrescente por causa da posição da reta. O zero da função, que é o valor de x, que é anula y, o zero é 2. Quais são os pontos que eu vou fazer a intersecção lá na reta? O ponto 2 de x para 0 de y. Aqui, qual é o ponto? Ponto menos 3 para 0 de y. Esse ponto de intersecção do zero da função. Então, aqui nós temos o gráfico do zero da função. O gráfico do zero dessa função. Ok? A nossa última parte desse conteúdo aí é o estudo do sinal da função. Nós temos aí os seguintes estudos de sinal. Nós temos aqui, ó, f de x igual a 0, f de x menor que 0 e f de x maior que 0. Então, isso aí é estudo da função. Esse aqui é nulo, toda vez que for aqui. Aqui é negativo. E aqui fica o valor positivo, certo? Então, nós temos o estudo com isso aqui. Então, eu coloquei aí na função. Nessa primeira função, para você encontrar o estudo, nós vamos fazer primeiro se a função é crescente ou se essa função é decrescente. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, primeiro, a letra A. Não pode botar primeiro aqui. Eu vou colocar A é igual a 2, A é maior que 0, ela é crescente. Ok? Agora, depois eu vou representar o zero dessa função. Quem é o zero da função? O zero da função. Então, aí no zero da função eu vou pegar 2x mais 10 igual a 0. 2x é igual a menos 10. X é igual a menos 5. Então, está aí o zero da função. Vou apagar aqui e depois eu coloco essa outra ali para não atrapalhar. Então, aqui.
Colocamos o valor, se a função é crescente ou decrescente, o zero da função, e no terceiro momento você vai estudo do sinal. Como é que eu vou estudar o sinal dessa função? Então, eu vou colocar aqui no estudo do sinal, ó, f de x igual a zero, f de x menor que zero, f de x maior que zero. Então, para f de x igual a zero, aqui nós temos para x igual a menos 5. Para f de x, que é y, menor que zero, para x menor que menos 5. F de x maior que zero, para x maior que menos 5. Já estudamos o sinal dessa função. Agora, se eu colocar essa outra função para você estudar o sinal, vou apagar aqui. Colocando a outra função. F de x, letra B. F de x igual a menos x mais 4. Aí eu digo, estude o sinal dessa função. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que A é igual a menos 1. Então, A é menor que zero. Se A é menor que zero, ela é uma função decrescente. Ó, o que nós vimos aqui. Ó, a posição da reta, certo? Agora, no segundo momento, eu quero o zero da função. Como é que eu vou trabalhar com o zero da função? Vou igualar a zero. Menos x mais 4 igual a zero. Menos x é igual a menos 4. Aí eu não posso ficar com a letra x negativa, é equação. Faz o jogo do menos 1, que x é igual a 4. Quem é o zero da função? O número 4. Aí, nesse zero da função, agora nós vamos estudar o sinal da função, que é o que pediu. Estudar o sinal da função, certo? Então, como é que eu vou estudar o sinal dessa função? Eu vou colocar aqui, ó, f de x igual a zero, f de x maior que zero ou menor, vamos colocar menor, porque eu coloquei menor primeiro, mas não altera nada, viu? Menor que zero, f de x maior que zero. Então, só é colocar aqui, ó, se f de x é igual a zero, para x igual a 4, que é o zero da função. F de x menor que zero, para x. Agora aqui, se eu fiz um jogo do menos 1, ou se a função é decrescente, então essa desigualdade vai mudar. Aqui não mudou, porque aqui não fez jogo de sinal e a função é crescente, ó. Menor ficou menor, maior ficou maior. Aqui não. Como é decrescente, vocês têm que prestar atenção a isso. Então, quem é menor vai se tornar maior. Quem é maior vai se tornar menor, certo? Então, no estudo do sinal da função, é o que vocês têm que prestar atenção. Se a função for crescente, não fez jogo de sinal, então, quem é menor, continuou menor para x. Quem é maior para y, continuou maior para o valor de x ou para o zero da função. Quando a função for decrescente, nós fizemos um jogo do menos 1 ou jogo de sinal. Então, toda vez que na inequação fizer jogo de sinal, a desigualdade muda, certo? Então, a igualdade ficou, não mudou nada. A desigualdade maior, menor passou a maior, né? Menor para y, maior para x. Maior para y, menor para x, certo? Então, está aí o nosso assunto de função afim, ou seja, a função do primeiro grau, né? Nós temos o conceito, a tabela que vocês criam qualquer valor, né? Aqui no x, e acha y de acordo com a lei da formação da função, traça o gráfico crescente ou decrescente. Se esse gráfico só tem o ponto A, pega na origem, ela é chamada de linear. Se aqui não tem A, só tem B,
Essa função não é do primeiro grau, não é afim, ela é chamada de função constante, não toca o eixo das abscissas. Qual é a abscissa? O eixo de x. O zero da função, que vocês já sabem, e estudar o sinal da função, certo? Aí depois vocês só vão fazer a sequência de exercício, o mapa conceitual para vocês e a gente conclui a unidade nesse capítulo 12, certo? Bom dia, boa sorte e bons estudos para